Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, gente, eu trago essa bolsa, o passo a passo, né? E essa peça, olha só, eu trouxe ela no ponto puff. Eu tenho feito, olha, mas é bem facilzinho de fazer porque ela é o ponto puff que puxado com 3 laçadinhas só. Então, eu tentei adaptar aí algumas peças aí que é feito com ponto puff, eu tentei mudar, tentei adaptar e coloquei outro ponto para substituir, mas esse aí, infelizmente, gente, né, para quem não gosta, eu peço desculpa, mas eu trouxe o ponto puff dessa vez, né? E essa peça, ela ficou uma peça de um tamanho bem legal, ela ficou, eu vou falar quanto que eu gastei primeiro. Para fazer essa peça, eu gastei 380 gramas de barbante. O barbante que eu tô usando para fazer essa peça é o fio 6. Pode ser qualquer marca, viu, gente? O que eu tô usando é o fio 6 e pode ser qualquer fio também. Você vai aumentar aí, fazer a base dela, né? Vai aumentando para ficar num tamanho grande ou um tamanho pequeno, mas você pode usar qualquer material para fazer esse pontinho aí. E, inclusive, o fio de malha, viu? O ponto puff fica muito bonito no fio de malha. E ela ficou, eu fiz a alça dela com 60 centímetros, ela ficou medindo 30 de largura e 30 de altura, tá bom? E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Pedir mais uma vez para quem não for inscrito, se inscreva. E se gostar do vídeo, deixa um joinha, compartilha, gente, para chegar no máximo de pessoas e assista os anúncios, porque me ajuda, tá? Quando você assiste os anúncios do que passa nos vídeos, você vai estar me ajudando na monetização dos vídeos, né? Então, se puder também, siga lá no Instagram e é isso. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se gostar também e ver que gostou da peça, assista até o final, porque isso também conta muito, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Bom, para começar, nós vamos fazer um total de 10 correntinhas. Olha, primeiro eu vou fazer a minha laçadinha, né? Faça de vocês aí da forma que vocês acharem melhor. Todo mundo aí, quando aprende a fazer o crochê, tem sua forma de começar, né, a laçadinha. Então, faz uma laçadinha, deixa ela um pouco folgadinha, porque nós vamos trabalhar na parte de trás do ponto baixo. Então, deixa ela folgadinha e vamos fazer 10 correntinhas folgadinhas mesmo, bem folgadinha, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 correntinhas folgadinhas. Depois das 10, a largura é essa. Não tem regra, gente, não tem múltiplo. Então, você vai fazer... Eu tô passando aqui as medidas que eu fiz a minha, mas você pode fazer da maneira que você achar melhor, do tamanho, da largura que você achar melhor. Então, eu fiz a minha aqui com 10 correntinhas, você pode fazer com quantas você quiser. Na verdade, são 11, é que essa última eu fiz ela mais apertadinha, ó, 11 correntinhas. Fiz as 10 folgadas e mais uma correntinha. Aí eu viro o trabalho, vem aqui, ó, na alcinha de trás, ó. A correntinha tá aqui, aqui atrás passa esse nozinho por trás. É nele que nós vamos trabalhar. Eu pulo um pontinho, venho pro próximo, ó, e vou fazer ponto baixo, pegando aqui atrás, ó. Faço um ponto baixo, atrás do ponto, a correntinha tá assim, eu viro ela aqui, atrás dela eu pego essa alcinha aqui, ó. E faço ponto baixo. Viro. E vou fazer um ponto baixo para cada correntinha. Essa primeira carreira de correntinhas aqui que eu fiz, ela folgadinha, é porque depois nós vamos passar uma carreira de pontos baixos no contorno, para que esse ponto não fique muito apertado depois, né? Então, por isso que eu tô falando para fazer ela folgadinha. E aí, vou preencher aqui todinho, ó, com ponto baixo. É uma base retangular, só com pontos baixos. Ó. Feito aqui, ó, os 10 pontos baixos, ou a quantidade desejada, faça uma correntinha, vira o trabalho assim, ó, e vamos voltar, ó, no primeiro ponto aqui, um ponto baixo, vamos pro próximo ponto, e aí nós vamos fazer, ó, a carreira normal de pontos baixos.
Só pontos baixos. Feito aqui os 10 pontos baixos, faça uma correntinha, vira novamente o trabalho, vem desde o primeiro ponto, um ponto baixo e um ponto baixo para cada pontinho, até o último ponto, que são 10 no total. Essa base, gente, é só isso, tá? Nós vamos ficar assim, ó, fazendo aqui, ó, 10 pontos baixos, assim, uma correntinha, vira o trabalho e vamos, olha, desde o primeiro ponto, fazendo pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto. Dessa forma, nós vamos fazer até alcançar 40 carreiras. Nós vamos fazer 40 carreiras, tá? Para nosso tamanho, que vocês viram aí no começo do vídeo, 40 carreiras. Mas você pode fazer mais carreiras, pode fazer mais larga, tá? Aqui nessa inicial eu coloquei 10, você pode colocar 15, pode colocar a quantidade que você quiser, porque não tem essa, tá? Olhando aí as medidas do começo do vídeo, você vai determinar qual o tamanho, se você quer neste tamanho, se você quer maior, se quer menor, e é aí que vocês vão ver, tá bom? Então, vou completar minhas 40 carreiras e já volto. Então, pessoal, voltei aqui, ó, já tá pronta a minha. Eu não fiz aqui 40 carreiras, gente, mas faça de vocês aí. Eu fiz um pouco menos aqui, porque eu já tenho uma parte ali já bem adiantada, então, para dar continuidade nesse pedaço aqui, tá? Aqui, depois que você completou as 40 carreiras, faça uma correntinha e vou voltar, olha, cada carreira, aqui nesse primeiro ponto, no primeiro ponto aqui, ó, eu vou fazer 2 pontos baixos, ó, 1 e 2. Vou vir para cada carreira e vou colocar um ponto baixo, tá? Ó, é um pouco apertado porque meu ponto, ele é bem apertado, tá? Então, ó, um ponto baixo para essa carreira, um ponto baixo para essa outra carreira. Para essa outra carreira aqui, um ponto baixo. É fácil de achar o ponto, tá? Você, aqui no meu caso, eu pego, ó, esse nozinho aqui, ó, que fica bem no meio. E venho para cima aqui do ponto e pego o outro. Então, aqui já foram 2 carreiras que eu trabalhei. Então, você vai fazendo assim por todo o contorno, tá? Mas, quando chegar, ó, um ponto baixo para cada carreira. Quando chegar aqui na quina, no último pontinho, você vai fazer 3 pontos baixos aqui, tá? No mesmo ponto, 3 pontos aqui, aí segue fazendo um ponto para cada ponto, chega na outra quininha aqui, põe 3 pontos, segue fazendo, chega aqui, tem 3 pontos, e aqui no final nós já colocamos 2 pontos, nós vamos colocar o último ponto para fechar. Eu vou voltar na primeira quina aqui, só para poder explicar melhor, né, e deixar vocês fazerem as outras, mas pronto, gente, olha, caminhei até aqui a primeira quina, e aqui, ó, no pontinho aqui, ó, no primeiro pontinho aqui eu vou fazer um ponto baixo, e eu falei que aqui nessa quininha eu vou colocar 3, né, então eu coloco o segundo e o terceiro ponto baixo, 3 pontos baixos aqui dentro, no mesmo ponto. E aí, eu sigo fazendo um ponto para cada um dos outros pontinhos aqui, tá? Essa carreira aqui é bem aquela que nós começamos, olha, aqui que nós começamos, que eu peguei a alcinha de trás do ponto, olha como que ele fica, parecendo que é uma carreira normal, né? E aí, ó, segue se fazendo aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto, e quando chegar nessa próxima quininha aqui no último pontinho, eu coloco 3 pontos também, e sigo fazendo um ponto para cada carreira, e chegando aqui nessa outra quininha, eu coloco também aqui, ó, 3 pontos baixos aqui também, nesse primeiro ponto, e sigo fazendo, e quando chegar aqui, eu volto. Cheguei aqui, gente, olha, lembra que eu botei 2 pontos aqui para começar? Então, eu venho aqui, eu coloco o último, só para não ficar muito aberto os pontos, por isso que eu deixei o último ponto para colocar aqui no final, junto com os 2 que já tinha. Venho aqui, ó, no primeiro pontinho eu vou fechar com ponto baixíssimo. E assim vai ficar a nossa base. Agora, vamos começar o corpo da bolsa, que é facílimo, gente, são 2 carreiras, é muito fácil, tá? Nesse momento você pode brincar com as cores, pode colocar bastante cores, pode trocar linha, pode usar sobras, né, de material que você tiver. E aí, vamos começar assim, ó. Aqui mesmo, eu vou levantar 3 correntinhas, que é para dar altura de um ponto alto
e mais uma correntinha de separação, tá? Vou pular um ponto da base, venho pro próximo ponto e vou fazer, ó, um ponto alto, uma correntinha. Pulo um ponto da base, venho pro próximo, um ponto alto e uma correntinha. Pulo um ponto da base e venho pro próximo, um ponto alto e uma correntinha. Pulo um ponto e venho pro próximo, e assim por diante, ó. Um ponto alto, uma correntinha, pulo um pontinho da base, venho pro próximo e faço um ponto alto. Dessa forma, ó, por toda a carreira, tá? Não tem, aqui na lateral, não precisa colocar mais nada, é só assim até o final, tá? Ó, uma correntinha, pulo um ponto, venho pro próximo ponto e um ponto alto. Por toda a carreira, pulo um ponto, venho pro próximo ponto, ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, venho pro próximo, ponto alto. Vou fazendo assim até o final da carreira e já volto. Pronto, olha, cheguei aqui no final, fiz meu último ponto, faço uma correntinha, venho aqui, ó, no primeiro que eu fiz, ó, pulo um ponto, venho aqui, ó, pulo um, no segundo ponto, eu faço um ponto baixíssimo, e assim fechando essa carreira. Então, vamos lá, ó, vou vir, fiz aqui o ponto baixíssimo, vou vir para dentro do primeiro espacinho, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo, dessa forma, um ponto baixíssimo aqui dentro do primeiro espacinho. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha e vou dar uma leve estendidinha no ponto. Não é muito, viu, gente? É só um pouquinho. Meu ponto puff, ele é baixinho, ele é curtinho, tá? Então, não dou uma estendida muito grande no fio. Vou laçar, vou vir aqui no mesmo lugar, vou puxar uma laçada, laço novamente, venho no mesmo lugar, puxo a segunda laçada. Esse primeiro pontinho que eu fiz já serve como uma laçada, então, aqui eu fiz mais duas. Vou puxar aqui, ó, laçar, tirar tudo de uma vez, vou prender e vou fazer uma correntinha, tá? Dessa forma. Esse é o primeiro é sempre assim, tá? Laço, vou vir pro próximo espacinho, é dentro do espacinho, não é em cima do ponto, é dentro do espacinho, eu vou fazer outro ponto puff, ó. Vou laçar, puxar, estende um pouquinho, laço novamente. Puxo, estendo um pouquinho, seguro, laço novamente, puxo, estendo. 3 laçadas. Vou laçar, vou tirar tudo, vou deixar só esse fiozinho aqui da agulha, ó. Vou tirar tudo, fica com 2 assim. Laço novamente e tiro tudo. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha. Laço novamente, vou pro próximo espacinho. Puxo uma laçada, laço novamente e seguro com o dedo, ó. Puxo a segunda laçada, laço novamente, seguro com o dedo. Vou para a terceira laçada, aí eu laço, tiro tudo, deixo só essa da agulha, ó. Aí eu fico com 2, laço, tiro tudo e faço uma correntinha. Essa correntinha, na verdade, é para prender o ponto, viu? E vamos novamente, ó. Puxo uma laçada, laço, puxo segunda laçada, laço, puxo a terceira laçada, tiro tudo. Fico com 2, laço, tiro tudo novamente e uma correntinha para prender. Laço, venho pro próximo espacinho, ó. Puxo uma laçada, puxo 2 e puxo 3. Estando com todas na agulha, tiro tudo, deixo só da agulha, laço, tiro tudo novamente e prendo. E vai ficando dessa forma. Fica um trabalho lindo, gente. Assim, o ponto puff, logo no começo, eu já falei aqui no canal várias vezes, que realmente, assim, no começo, fica meio chatinho de fazer, só que quando a gente vai pegando o jeito, vai treinando, pega um pedaço de linha aí que você não tá mais usando e vai treinando o ponto puff, porque fica um trabalho muito bonito. E aqui, ó, novamente, venho pro próximo espacinho, ó, puxo, dou uma estendidinha de leve, não precisa estender muito, gente, ó. Quando eu laço novamente, eu venho com esse dedo que sobra aqui atrás e seguro. Vou novamente no espacinho, laço novamente, ó, e puxo novamente. Laço de novo, seguro. E venho aqui, puxo novamente, estando com os 3 aqui, ó, com as 3 laçadas, laço, tiro tudo, deixo só da agulha, ó, assim, laço, prendo o ponto, faço uma correntinha e assim por diante. Dessa forma, nós vamos fazer todo o contorno, tá? Trabalhando os pontos puff sempre aqui dentro, ó, do espacinho. Vou fazer um aqui pra vocês verem como que é super gostoso de fazer, ó. 1, 2, 3, tiro, prendo uma correntinha.
Um, dois, três, tiro, uma correntinha. É muito gostoso de fazer. Eu já teve meu período que eu não gostei, mas hoje em dia eu trabalho, eu gosto muito de fazer o ponto puff, tá? Assim. E aí por diante, até o final. Chegando aqui, olha, fiz todos os bloquinhos, ó, com ponto puff. Aí chegando aqui, venho. Na cabecinha, lembra que eu fiz aqui, ó, uma correntinha e alonguei um pouquinho o fio e fiz as duas laçadas e fechei e prendi com o ponto baixo. Então, bem aqui, ó, onde eu prendi com o ponto baixo, no nozinho que eu vou finalizar com ponto baixíssimo. E sempre vai ser assim. Feito isso, olha, o desenho é esse. Nós vamos ficar repetindo essas duas carreiras até o final. Agora, nós vamos fazer essa carreira de ponto alto. Para isso, vou caminhar aqui, ó, para dentro desse espacinho com ponto baixíssimo, assim. Estando aqui, eu vou levantar duas correntinhas para dar altura do ponto alto, mais uma correntinha de separação. Então, 3 correntinhas no total. Feito isso, eu venho pro próximo espacinho aqui, ó, entre um ponto puff e outro. E vou colocar um ponto alto. Uma correntinha. Venho pro próximo espacinho, coloco um ponto alto. Dessa forma. Uma correntinha. Venho pro próximo espacinho, ponho um ponto alto. Uma correntinha. Próximo espacinho aqui, ó, um ponto alto, uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto, uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto, uma correntinha. E vai ficando assim. Aí, dessa forma, nós vamos fazer por todo o contorno, igual fizemos a primeira carreira. Vou fazer os meus até aqui. Finalizando aqui essa carreira, fiz o ponto alto, uma correntinha, venho aqui, ó, para os 3 pontinhos que eu fiz, vou no segundo. Caso você goste de colocar 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto, pode ser também, ó. No meu caso, eu coloquei 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto, mais uma de separação. Então, eu venho na segunda correntinha e prendo com ponto baixíssimo. Assim, finalizamos essa carreira. E para a próxima carreira, como eu falei, nós vamos ficar repetindo, nós vamos fazer agora a carreira de ponto puff. E começa do mesmo jeito. Vou caminhar para dentro do espacinho com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, vou dar uma leve alongadinha, só vou deixar folgadinho o ponto, vou laçar e vou aqui, ó, no mesmo lugar, no espacinho, e vou puxar uma laçada, vou laçar e segurar aqui, ó. Vou puxar a segunda laçada e, como eu já tinha feito aqui a correntinha e alonguei o pontinho, então serve como uma laçada. Como é o primeiro ponto, eu vou tirar tudo de uma vez e vou prender. E aí, eu faço uma correntinha, laço e vou vir pro próximo. E aí, eu começo, olha, puxo uma laçada, laço, prendo com o dedo. Puxo a segunda laçada, laço, prendo com o dedo. E a terceira laçada, laço e tiro tudo, deixo só esse da agulha aqui, ó. Tiro tudo. Assim, ficando com 2 laços, prendo tudo e faço uma correntinha. Vou pro próximo espacinho aqui, ó, entre um pontinho e outro aqui, ó, bem aqui, ó. Laço, prendo, puxo a laçada, laço e prendo. Puxo a laçada e a terceira eu laço e tiro tudo, deixo só a da agulha, assim. Prendo e faço uma correntinha, dessa forma. E novamente, olha, puxo uma laçada, puxo 2 e puxo 3. Tiro tudo, deixo da agulha, prendo, faço uma correntinha. Vou fazer um pouquinho rápido aqui, só para vocês verem como que é fácil, ó. A posição para mim aqui, eu falo, vou fazer rápido, mas para gravar aqui a posição não tem, às vezes não dá para eu gravar, para eu fazer rápido, não. Eu falo, mas às vezes nem dá certo. Mas, ó, como que é tão fácil fazer o ponto que, olha. E assim vamos fazendo
Depois nós vamos repetir essa carreira só de ponto alto, depois a de ponto puff e assim por diante. Gente, eu não vou passar mais porque nós vamos ficar repetindo essas carreiras aqui até o final. Pro tamanho de bolsa que vocês estão vendo aí, eu vou fazer até a altura de 20 carreiras. Eu vou fazer 10 carreiras de ponto alto e 10 de ponto puff, né? Então, total de 20 carreiras. Intercalando os pontos. Aqui você pode trocar de cores, brincar com as cores. Eu vou trocar ali no meio, vou fazer uma trocazinha de linha, tá? Vocês vão ver aí na peça pronta. Mas vocês podem fazer do jeito que quiser, pode fazer só com uma cor, pode mudar várias cores se quiser e fica a gosto de vocês, tá? Então, vou voltar com a minha já no tamanho que eu vou passar pra vocês. Pronto, olha só como que ficou a minha, olha só. Aqui é porque o espaço é pequeno, mas olha só. Fiz 20 carreiras, aqui é o nosso fundo, esse fundo aqui quadrado, legal, esse aqui já é o fundo com as 40 carreiras, 10 correntinhas aqui, ó, 10 pontos assim, e 40 carreiras. Aí, aqui ficou assim, olha que desenho, como que fica bonito, gente. E aí eu fiz essa graça aqui, ó, botei 2 carreiras aqui com essa cor cinza, depois eu fui pro marrom novamente, depois eu fiz mais 2 carreirinhas com cinza, e já marquei aqui. Para marcar, eu primeiro, olha, como vocês viram aqui, tava bem certinho aqui, centralizadinho. Aí eu vim assim, ó, olhando direitinho. Aqui em cima, eu peguei os pontinhos certinho aqui. Aqui, ó, peguei o ponto certinho aqui, ó. Olhando as laterais, né? Aí, com base nisso, que eu não sei como que vai ficar de vocês, eu contei, segurei aqui, prendi, tá? Esses pontos aqui, ó, 2 aqui, pra poder, porque tem a mesma quantidade que tem do lado de cá, tem do lado de lá. E eu contei assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse espacinho entre o sexto e o sétimo, eu coloquei um marcador e um no outro ponto. A mesma coisa eu vim do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre um e outro eu coloquei um marcador e outro aqui do outro lado. E a mesma coisa eu fiz lá na parte de trás. Caso você queira colocar um botão, marque um ponto no meio para colocar a alcinha, a argolinha de prender o botão. Não é o meu caso, eu não vou colocar botão nessa bolsa. E as argolinhas que eu vou usar é essa. Tem gente me perguntando aí, eu não pude responder, gente, ainda. Essa semana foi ruim para poder responder mensagem, que eu não gosto de responder uma ou duas e deixar as outras sem deixar pelo menos um joinha, né? Então, eu acabei não tendo, a semana passada também não tive como responder mensagens. Então, olha só, olhando aqui, ó, pela fita métrica, olha o tamanho dessa argola. Ela é de 2 centímetros, né? Porque mede a parte de dentro da argola. Se for medir a parte de fora, ela vai chegar a 2,5, quase 3 centímetros, tá? Se for medir por fora aqui, ó. Então, ela fica assim, tá, gente? Para quem perguntou aí. Então, vamos lá. Vamos colocar agora fazer a última carreira aqui, a penúltima, né? Pra gente colocar os botões, as argolinhas. E agora, para poder colocar as argolinhas, a gente faz da seguinte forma, olha. Aqui eu já caminhei para dentro do espacinho entre um ponto puff e outro. E essas duas últimas carreiras vão ser de pontos baixos, tá? Para posicionar a argolinha. Aqui eu faço uma correntinha, volto aqui, ó, dentro do espacinho mesmo aqui e coloco um ponto baixo. É o nosso primeiro ponto baixo. Venho para cima do ponto puff, bem aqui no nozinho, e coloco outro ponto baixo. Dentro do espacinho entre um ponto puff e outro, um ponto baixo. Em cima do ponto puff, um ponto baixo. E assim por diante, ó. Um ponto baixo entre um ponto e outro aqui em cima do ponto puff. Dessa forma, ó. Um aqui no espacinho e um em cima do ponto puff. Aí, chegamos aqui onde nós colocamos a argolinha. O marcador. Aqui seria um ponto baixo, então, eu vou usar três pontos aqui, ó. Um, que é esse aqui que vai ficar entre um ponto e o outro, ou ponto puff, e o outro que vai ficar aqui, ó, entre um ponto e outro. Então, eu já posso pegar a minha argolinha, posicionar. Vou tirar aqui o primeiro marcador. Aqui seria o ponto aqui, ó, entre um e outro. Então, eu pego junto com a argolinha aqui, ó, e vou colocar. Não precisa ser apertado esse ponto, pode deixar ele bem folgadinho, tá? Vou vir aqui em cima do ponto puff
e passando por dentro da argolinha e ponho outro ponto baixo mais folgadinho também. E venho agora para onde está o outro marcador. E vou aqui, ó, no espacinho, coloco ponto baixo. Então, posicionei 3 pontos aqui. Olha só, um aqui, esse de cima e outro do outro meio. Saio agora da argolinha. Então, o próximo ponto é aqui em cima do ponto puff, ó. Ponho o ponto baixo. E vou fazendo um ponto baixo para cada pontinho aqui, ó. No espacinho e em cima do ponto. Dessa forma, ó. E assim eu vou fazendo até chegar aqui no próximo marcador. Cheguei aqui, ó, no próximo marcador, vou fazer a mesma coisa. Pego a argolinha, posiciono, vou tirar aqui o marcador. É bem aqui onde está que eu vou fazer o ponto. Então, passando a agulha por dentro da argolinha, pego o ponto aqui, ó, deixo ele mais folgadinho. Por que deixa folgadinho, gente? Pra ter essa mobilidade na argolinha, pra ela não ficar dura. Venho aqui pro próximo ponto, ó, que é em cima do ponto puff, e faço também um ponto baixo. E venho aqui para onde tá o marcador, já posso retirar. E faço aqui, ó, pegando por dentro da argolinha e pegando lá o ponto, ó. Faço aqui também um ponto. Então, foram 3 pontos baixos aqui dentro da argolinha. E aí, eu vou para fora da argolinha e vou fazer os pontos, ó, em cima do ponto puff, no intervalinho, em cima do ponto puff, no intervalinho e assim por diante. Assim, nós vamos fazer por toda a volta. Quando chegar aqui no próximo marcador, eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui. No próximo marcador, a mesma coisa. Coloco a argolinha e passo a carreira por cima da argolinha. Até chegar aqui. Quando chegar aqui, gente, eu volto. Já posicionei 2 argolinhas junto com vocês aqui. Então, as outras vocês fazem e eu volto aqui no finalzinho. Passei por todo o contorno, coloquei todas as argolinhas e agora eu venho aqui, ó, no pontinho baixo que eu fiz. Gente, eu caminhei, eu sei que agora já é tarde, mas eu caminhei daqui de cima do ponto pra dentro do intervalo, mas não tinha necessidade, tá? Eu sei que vai ter alguém falando assim, eu não sei por que você caminhou, eu também não sei. Não tem necessidade de caminhar pra dentro porque aqui, como a gente vai fazer ponto diferente, então, né, ponto baixo, então não tinha necessidade de eu pular pra dentro do intervalo. Mas aconteceu e eu não vou voltar a carreira, não. Vou vir aqui, ó, pro pontinho baixo onde eu comecei e vou fechar com ponto baixíssimo. Ok. Feito isso, vou levantar uma correntinha, vou vir no mesmo ponto, vou fazer um ponto baixo. E aí, vou fazer mais uma carreira de ponto baixo, porém, agora não tem mais como colocar, não tem mais argolinha para colocar, então é só ponto baixo, ó. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. E assim nós vamos fazer por toda a carreira. Até, ó, passando aqui em cima da argolinha, ó. Um ponto baixo para cada pontinho, ó. A argolinha tá aqui, ó. E aí, gente, ó, vou fazer essa carreira toda até chegar aqui com pontos baixos. Volto pra gente fazer as alças, ok? Então, vamos fazer a última carreirinha de pontos baixos aqui até chegar aqui. Cheguei aqui, ó, pra finalizar, o que que a gente faz? Ó, faço o último ponto aqui quando eu vou finalizar, eu gosto de fazer bem apertadinho, tá? Ó, então, faço o último ponto, venho com a tesoura e vou cortar o fio. Vê que eu fiz o último ponto? Não fiz correntinha nenhuma, não. Deixei ele aqui, ó, assim, ó. E aí, eu só tiro toda pra lado de cá. Vou pegar uma agulha mais fininha, assim, ó, pra facilitar na hora de passar o fio. Venho aqui, ó, deixa aqui, venho aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, onde a gente finalizaria com ponto baixíssimo. Só que eu vou vir com a agulha de trás pra frente, assim, pegando os 2 pontinhos. Pego esse fio, puxo lá pra trás, assim. Puxei um fio só, gente. Ai, que tristeza. Olha, desfiei a linha toda. Novamente, tá? Puxa o fio inteiro, por favor, e leva lá pra trás. Feito isso, olha só, tá folgado aqui ainda. Você vai ajustar. Venho aqui, ó, da onde saiu o fio que eu levei pra lá, eu passo de trás pra frente, só que só numa perninha só na perninha lá de trás, assim. E pego o fio novamente e puxo lá pra trás. Assim.
assim. Feito isso, ó, tá folgado aqui ainda, ó. Então, aqui é a hora de você ajustar. E ele fica assim, gente, ó. Nem parece que tem um arremate aqui. Feito isso aqui do lado do avesso, é que você vai passar por alguns fios, por alguns pontinhos, né? Eu gosto de pegar uma agulha mais fininha, porque facilita, mas ó, acabou fazendo isso aqui, ó, puxando, mas foi logo no começo, então, deixa eu cortar aqui pra facilitar pra mim. Aí eu gosto de, aí se você passa por alguns fiozinhos assim, por alguns pontinhos, em algum dele você vai dar um nozinho, ó. Dá um nozinho, se quiser dar 2 nozinhos, do jeito que você achar melhor arrematar. No final aí, depois que você terminar todo o seu trabalho, você vem com a colinha, pinga aqui nos arremates, tá? Para não voltar esse fio, para não ter problema depois, né? E aí, gente, olha só, nossa peça está quase pronta. Agora só falta as alças que nós vamos fazer. Eu vou fazer com a cor marrom, mas aí é, né, é opcional. Dei o nozinho aqui, ó, no fio. Deixo sempre um pedaço bom aqui para fazer o arremate depois. E vou na argolinha. Venho na argolinha aqui, ó. Vou passar o fio assim, ó, tá aqui, ó. Passo aqui, laço lá atrás e faço aqui um pontinho baixo primeiro. Vou novamente, segundo ponto baixo. Vou novamente, o terceiro ponto baixo. Quero essa alça não muito grossa, então vou fazer com 3 pontos baixos. Do mesmo jeito que eu fiz aqui. Mas, se você quiser fazer com 4, pode fazer também, ela um pouco mais larga, e não vai mudar aqui na parte de baixo, tá? Eu não se preocupe. Eu tô colocando 3 aqui porque eu quero ela mais fina. Mas você pode colocar 4 pontos baixos aqui também, tá? Feitos 3 pontos baixos, faço aqui uma correntinha, vou virar o trabalho, assim, e vou no primeiro ponto, faço aqui, ó, um ponto baixo. Deixa eu tirar assim, porque a cor contrasta, né? Vou no segundo ponto, faço aqui um ponto baixo. Vou no terceiro ponto, faço um ponto baixo. Fiozinho depois a gente arremata. Uma correntinha, viro novamente o trabalho. Primeiro ponto, um ponto baixo. Segundo ponto, um ponto baixo. Terceiro ponto, um ponto baixo, assim. Uma correntinha, vira o trabalho novamente. Primeiro ponto, um ponto baixo. Segundo ponto, um ponto baixo. Terceiro ponto, um ponto baixo. Dessa forma. E assim, gente, dessa forma, olha, fazendo assim, ó, uma correntinha, virando o trabalho, fazendo aqui os 3 pontos baixos. Nós vamos fazendo até alcançar uma altura de alça desejada, tá? Eu vou fazer as minhas aqui, quando chegar na altura boa, que eu ver que dá, aí você vai fazer na altura que der aí, ou pra você ou pra sua cliente. Cada caso, um caso, tá? Quando chegar na altura certa pra mim aqui, eu volto pra mostrar como é que eu vou prender do outro lado. Já vou voltar com a outra alça pronta pra gente finalizar o trabalho. Bom, pessoal, fiz aqui as 2 alças, olha só. Ficou com 60 centímetros cada alça, porque essa bolsa ela ficou um pouco comprida, né? E também eu faço na minha medida. Eu tenho 1,60 m, então eu faço pra minha altura. E caso você queira fazer uma pessoa mais alta, pode fazer mais carreiras também, tá? Feito aqui as carreiras, você vai pegar aqui, ó, certinho, assim, pra não ficar torcido. Gosto sempre de parar do lado de cá pra fazer isso aqui pelo avesso do trabalho. Então, vou colocar o pontinho aqui, ó, no primeiro pontinho, como se eu fosse voltar fazendo a carreira de ponto baixo, porém eu pego a argolinha. Comecei nessa, aí fiz a volta e aqui eu vou puxar, ó, por dentro da argolinha, vou fazer um ponto baixo. Coloco aqui no segundo ponto e vou lá na argola. Faço meu segundo ponto baixo, vou aqui no terceiro ponto e lá na argola e faço aqui o terceiro ponto baixo. Uma correntinha e aí corto o fio. Corto o fio e venho aqui, ó, trago pra frente, passo por alguns pontinhos.
dou nozinho e depois passa a cola. Passa a colinha. A mesma coisa faz aqui do outro lado, aí vem, corta bem rente e passa, depois que cortar, que passa a colinha, tá bom? Essa minha aqui, gente, eu fiz também, não mostrei fazendo, olha só, mas eu fiz uma flor, fiz um botão daquele botão que eu fiz, aquele botão que eu faço, né, como pra servir de botão mesmo, porém, dessa vez ficou um botão de flor mesmo, olha, fiz aqui tipo um botão pra flor, e aí fiz 2 carreiras de pétalas, só pra dar um detalhe aqui na peça, e fica assim, que maravilha! E é isso, pessoal, o trabalho de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!